Nós vamos fazendo a ligação com o plano espiritual presente na casa hoje, repleto de amor, de benevolência, de caridade para conosco. Nós que viemos buscar ajuda, viemos buscar a calma da alma, viemos buscar esperança para o nosso coração, buscar o ensinamento que a palestra vai nos trazer. Nós sabemos que a cura, ela começa dentro de nós. Por isso a palestra vem antes do passe, antes dos tratamentos de cura, antes dos tratamentos espirituais. O ensinamento, ele tem o poder de mudar alguma coisa dentro de nós. E é essa mudança que traz ajuda espiritual. É essa mudança que traz novos pensamentos. E aí a nossa cura vai se dando lentamente, à medida que vamos aprendendo. Nós vamos pensar em nós nesse momento, em tudo aquilo que nós estamos precisando, tudo que sonhamos para esse ano, nas pessoas que nós amamos estão com problema. Vamos fazer assim a nossa reflexão desta noite, para que a espiritualidade possa ler nosso pensamento e nos ajudar. Vamos lembrando Jesus, que Ele possa estar aqui presente. Estamos reunidos em nome dEle. Toda a espiritualidade trabalha para Ele. E a energia de Jesus é tão grande que nós podemos sentir a paz no nosso coração. Pedindo amparo para todos os encarnados que estão aqui na casa e os desencarnados também. Para o Marco Aurélio, que vai fazer a palestra. Que ele seja intuído, inspirado, para que ele fale tudo aquilo que nós estamos necessitados de ouvir, porque é um tema que diz respeito a todos nós. Nem sempre o tema da palestra é direto para nós, hoje é. E que a luz possa se fazer para o Marco, possa se fazer para cada pessoa que aqui está. Vamos a Deus, para que Deus possa nos abençoar mais uma vez, nosso Pai. Que Ele possa cobrir a nossa casa de luz e possa nos acompanhar pela eternidade, e que assim seja. Graças a Deus. Acredito que a maioria que frequenta aqui já viu palestra do Marco. O Marco ainda, estuda na casa, está no último ano, mas digamos assim, pelo talento dele, ele já consegue fazer palestras muito boas para nós. Ele é Marco Aurélio Cunha, e que ele possa ser envolvido em muita luz ao fazer a nossa palestra, que fala de um tema chamado tolerância. E aí nós vamos perceber na palestra se nós somos ou não tolerantes. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco essa noite, né? Tolerância é um assunto que não é difícil de comentar, né? Mas tem uma importância enorme, porque está dentro de todos os ensinamentos que nós buscamos aqui no centro, numa igreja ou em qualquer outro local de oração. Trata-se de uma verdade inquestionável. Nós, como cristãos que somos, que tentamos seguir os ensinamentos do Cristo, que tentamos fazer as coisas corretas, temos a tolerância como uma grande lição, como um grande exercício. E que nem sempre é fácil exercer. Nem sempre é fácil exercer. Tolerar significa aceitar, suportar. Aceitar, suportar o quê? Nós vivemos num mundo repleto de pessoas. Pessoas com ideias diferentes, pessoas com atitudes diferentes, pessoas com jeito diferentes.
E é isso que nós devemos fazer o máximo para aceitar, para acatar, para tolerar. Porque ninguém é igual a uma outra pessoa. No mundo todo, se nós formos procurar uma pessoa igual a outra, não existe. Já começa pelas digitais da mão. Não existe um ser no mundo que tenha uma digital igual a minha ou igual a de vocês que estão aqui. Em nenhum lugar do mundo existe. Essa diferença mostra o quanto que somos seres individuais. E como seres individuais, temos atitudes individuais, temos pensamentos individuais, que muitas vezes nos incomoda, que muitas vezes nos faz ser intolerantes, que muitas vezes nos torna pessoas críticas, que muitas vezes também nos torna juízes, que nos achamos no direito de julgar, que também nos leva a acharmos que temos direito de sermos carrasco. Além de julgarmos como juízes, muitas vezes nós, seres humanos, nos achamos no direito de executar também algumas coisas. Porque nós não aceitamos, porque nós não toleramos, porque nós não acatamos as diferenças. Emmanuel nos diz que a tolerância é o caminho da paz. E ele nos deixou uma mensagem: não julgues esse ou aquele companheiro ignorante ou desinformado, porquanto se aprendesse a ouvir, já sabes compreender. Isso que ele diz para nós é uma verdade. Toda vez que nós temos a tolerância, a paciência de ouvir, seja uma pessoa, seja qual assunto for, seja o que ela precise desabafar naquele momento, até mesmo quando o desabafo dela possa de repente nos atingir, é possível. Quando nós começamos a saber ouvir, nós começamos a compreender. É claro, aqui, por exemplo, nem todos são completamente tolerantes, nem todos são completamente intolerantes. Alguns têm tolerância para mais umas coisas, outros têm um pouco mais de tolerância para outras. Algumas pessoas têm poucas tolerâncias. Tudo bem, faz parte da diversidade. Estamos todos a caminho do aprendizado e da evolução. Faz parte. Cada um tem o seu tempo. Podemos não aprender de uma noite para o dia. Pode ser que algumas pessoas tenham essa facilidade. Alguns levam mais tempo, outros levam um pouco menos de tempo. Partindo do princípio de que estamos aprendendo, de que estamos nos exercitando, e de que já temos a prova de que estamos no caminho certo, pois estamos aqui. Ninguém foi obrigado a estar aqui. Estamos aqui porque queremos, porque buscamos algo melhor, porque buscamos seguir um caminho correto. Por isso estamos aqui, e já é um grande começo. Eu não sei pessoalmente a vida de cada um de vocês, mas se cada um fizer um retrocesso um pouquinho na vida, na própria existência atual, e voltar um pouquinho no seu dia a dia, de como era a sua compreensão, de como eram as suas atitudes, antes de conhecer a doutrina, ou não necessariamente a doutrina, qualquer outro ensinamento que Jesus nos deixou, a gente pode ver o quanto que já evoluímos. Claro, temos ainda imperfeições, normal, faz parte, estamos num mundo em evolução, mas estamos caminhando para um caminho mais suave, né, para a compreensão, para o entendimento. A tolerância vem só ser mais um dos ensinamentos.
e dos exercícios que nós temos que praticar diariamente. Uma falha ou outra sempre vai existir, sempre vai ter. Faz parte, é normal. Existem pessoas, como eu já disse no início, que têm diferentes formas de pensar, diferentes formas de agir. Tem pessoas que, no caso, possam parecer menos inteligentes, mas não é questão de ser menos inteligente. É questão de ter uma compreensão diferente das coisas, uma visão diferente das coisas. Existe uma coisa chamada ponto de vista. E cada um tem o seu ponto de vista em qualquer tipo de assunto, em qualquer tipo de situação. Quando conversamos com um amigo sobre uma coisa agradável ou uma coisa desagradável, ou um acontecimento que ocorreu no dia, nós muitas vezes pedimos a opinião daquele amigo, o que você acha disso? Ou conversamos com a esposa, ou a esposa conversa com o marido ou seus filhos e pergunta, o que vocês acham disso? E cada um vai ter uma opinião, cada um vai ter um tipo de resposta. É certo? É errado? Aí também vai depender do nosso ponto de vista. Falar de tolerância nos obriga automaticamente a pensar um pouco na intolerância. Até agora, eu disse a importância da tolerância, que devemos respeitar as diversidades, mas existe um ponto que eu acredito ser muito importante, que é a intolerância. Ao decorrer da história do mundo, muitos aqui acredito que tenham o conhecimento de alguns fatos que aconteceram no nosso planeta. A intolerância trouxe várias consequências terríveis para nosso planeta. A intolerância trouxe vários problemas, várias dores, várias angústias para milhões e milhões de pessoas. Algumas vezes intolerâncias vinda de algumas pessoas, outras vezes a intolerância vindo de uma pessoa. Alguns exemplos que eu posso citar, vocês podem concordar comigo ou não, são essas imagens que eu coloquei aqui. Essa primeira pessoa, conhecida pela intolerância a uma raça diferente, a uma crença diferente, a um estilo de vida diferente, que levou milhões e milhões de pessoas ao sofrimento, um sofrimento gigantesco. Mesmo 70 anos, se não me falha a memória, se eu estiver errado, por favor, me corrijam. Mesmo 70 anos depois de o fim do que esse senhor pretendeu realizar e quase conseguiu, até hoje gerações sofrem pelos seus atos. Justiça seja feita, ele fez tudo sozinho? Não, não fez tudo sozinho. Tiveram pessoas que compactuaram com os seus ideais, que compactuaram com a sua intolerância. E teve pessoas próximas a esse senhor que não aceitaram isso. Geralmente falamos das pessoas que estiveram próximo para fazer o que foi feito nas páginas da história. Mas também temos que falar das pessoas que não aceitaram, que não acataram essas ideias, que não compactuaram desses ideais. Essas pessoas devem ser lembradas também. A mesma coisa acontece com o segundo símbolo aqui do nosso telão.
talvez alguns de vocês já saibam o que é. Eu procurei, confesso, uma outra imagem que fosse um pouco mais clara, ficasse um pouco mais clara, mas eu não achei, peço perdão a vocês. Esse é o símbolo do islamismo. Veja, não estou criticando nenhum tipo de religião ou de crença. Absolutamente. É apenas um exemplo do que, digamos assim, é o mais fácil de se recordar e de se comentar. Existem inúmeras outros fatos que aconteceram no planeta, outros fatos que aconteceram na história, mas esses, digamos, são até hoje os mais comentados. Não se trata da crença do Islã, muito pelo contrário. Todo tipo de crença e religião que leve o pensamento a Deus é válido. O problema é o extremismo. Quando qualquer tipo de religião, de crença, de ideal chega ao extremismo, nós temos um problema grave. Nós temos um problema sério. E o mundo inteiro sofre consequências com isso. Mesmo que às vezes possa se pensar, eu estou do outro lado do Atlântico, o que eu sofro com isso? Sofre. Cada impacto que o nosso mundo sofre, cada impacto que um irmão sofre, mesmo estando a quilômetros e quilômetros de distância, mais cedo ou mais tarde vai repercutir na gente também. Esse terceiro gráfico eu já fiz questão de colocar essa imagem. No começo eu achei até que não deveria colocar, porque poderia parecer uma coisa um pouco ofensiva de se ver. Mas eu entendi a mensagem, no caso da pessoa que tirou a fotografia. A intolerância à opção sexual. Nós vivemos isso diariamente. Quantas pessoas são julgadas, ofendidas, massacradas apenas pela opção sexual? Opção sexual muda o amor que uma pessoa pode sentir pela outra? Diminui o valor dessa pessoa? Isso tira algum valor dessa pessoa simplesmente porque ela ama uma outra pessoa do mesmo sexo? É amor do mesmo jeito? É isso que importa, o amor. Quarta imagem, Martin Luther King. Assassinado por intolerância, por querer defender o direito dos negros nos Estados Unidos, lutando pela igualdade, lutando pela liberdade, lutando pelo respeito da diferença de ideais, da diferença de crenças. Um homem que deu a cara a tapa num dos piores momentos dos Estados Unidos, sobre a segregação racial, onde o negro não tinha direito de andar no ônibus, e se andasse, era destinado apenas as últimas poltronas de um ônibus para não se misturar com as pessoas de cor clara. Mahatma Gandhi, assassinado por intolerância. Assassinado porque queria que o seu país fosse livre. Porque queria que o seu país tivesse o direito de andar por si só. Assassinado porque ele queria que o seu país tivesse o direito de se vestir conforme as suas tradições. Que tivesse o direito de exercer o seu pensamento. Que tivesse o direito de exercer o dom e o direito de falar o que acha, o que pensa. Naquela época, a Índia era dominada pela Inglaterra. Os ingleses ditavam as regras, o que devia e o que não devia acontecer, o que se vestia e o que não devia se vestir. Tanto que houve uma passagem muito famosa, eu acho que algum de vocês sabem dessa história, que ele foi convidado para uma festa, se eu não me engano, na realeza ou num lugar
muito chique perante a grande burguesia inglesa, e foi exigido que ele fosse com roupas de gala. E ele respondeu: se o importante é a minha roupa, aqui está a minha roupa. Ele mandou a roupa, mas ele não apareceu. A última imagem. O que falar da última imagem? O maior exemplo que existiu no mundo, no nosso planeta, de tolerância. O homem que tolerou e pediu a Deus perdão pelas pessoas que o colocaram na cruz. Não há maior exemplo de tolerância do que isso. O homem que sofreu terríveis flagelos na mão de pessoas que por intolerância também o assassinaram. A tolerância não diz respeito só à história, mas diz respeito no dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa, que, vamos ser sinceros, muitas vezes onde o bicho pega é em casa. Em casa, talvez, nós temos as maiores provações da nossa vida. Sempre tem aquele anjo que nos beija e que nos abraça, mas geralmente vem com uma pedrinha no sapato. Aqui, só confirmo o que eu disse, que foi o maior ensinamento que nós tivemos de tolerância. Eu não quero com isso ser o dono da verdade, e não quero com isso forçar vocês a acreditarem que tem que ser tolerante a partir de agora, saindo daqui pela porta. Não é assim. Leva tempo. Eu também sou ser humano, eu também sou intolerante com algumas coisas, mas estamos aqui junto aprendendo. Estamos aqui junto entendendo os ensinamentos do Mestre. Tolerância e paz andam de mãos dadas. Eu diria até que não só a paz anda de mão dada, mas a tolerância também anda de mão dada com o amor, anda de mão dada com a caridade, anda de mão dada com o respeito, e anda de mão dada também com respeito a Deus, respeito ao Criador. Porque todas as vezes que somos intolerantes, nós ofendemos o Criador. Porque eu tenho certeza que quando Ele nos criou para ser tolerantes e unidos. Mas eu tenho certeza que já estamos num excelente começo. Tenho certeza que seja qual for o tempo que demore, nós vamos nos aprimorar, não só na tolerância, como em outros fatos também. Uma boa noite a todos, que a paz de Cristo esteja com todos e uma ótima noite.